Galera, outro vídeo aqui pra reagir. Outro vídeo pra reagir. A indústria da carne pode oferecer perigo ao nosso planeta? Aqui tá com interrogação. Ele com interrogação parece um idiota, porque aqui não tem. A indústria da carne vai destruir o planeta. Vai destruir o planeta. A pessoa, assim, decidiu que isso vai acontecer. Eu discordo. Eu acho a indústria da carne importantíssima. Tô aberto a ouvir por que ela acha que vai destruir o planeta, a indústria da carne. Olha bem para minha pele, veja como eu sou uma pessoa corada e veja como você não é. Ela tem mais cor que você, mas não talvez pela dieta. Por quê? Porque faltou carne. A senhora sabe que a senhora tá de maquiagem, né? E foi injusto porque eu não fui maquiada. Eu não uso. Oi, eu sou Thalita Flor, eu sou ativista vegana. Pô, tu vai pra GNT, aparecer na TV e tu... Eu imagino que isso aqui foi pra TV, não só YouTube. E tu não passou uma maquiagem? Até eu passaria uma maquiagemzinha, vai passar na TV, eu imagino. Dá pra ser pobre e vegano. Alguém na história da humanidade discordou dessa frase? Carne é mais caro do que legume, gente. Óbvio que dá pra ser pobre e vegano. Difícil ser pobre carnívoro, né? E eu acredito que a indústria da carne vai destruir o planeta. Mude minha ideia. Mas eu preciso que você argumente sua ideia, porque ninguém desse negócio de GNT argumenta a própria ideia, tá me dando agonia o vídeo de vocês. Tudo bom? Olá, tudo bem? Sou Thalita. Eu sou o Miguel. Prazer. Tudo bem? Um nutricionista, um cara do agrotalento. Tudo bem? Eu sou ativista vegana. Eu acredito que a indústria da carne ainda tem uns impactos ambientais assim bem grandes, né? Não é isso que você falou. Tenta mudar a porcaria do ponto da argumentação, não. Tu acha que vai destruir o planeta. Então, muda a minha ideia. Então, eu já li lá o cartaz, né? A ideia de destruir o planeta é completamente errada. Tá? Obrigado. Isso é uma premissa do qual algumas pessoas partiram erroneamente. Aí se fala muito na emissão do gás metano pelo gado. Tanto o gado emite gás metano, né, através da flatulência, quanto o ser humano. Ok? Sim. Então, naturalmente, se houvesse destruição do planeta pela emissão de gás metano, seria muito mais afeito a emissão do ser humano do que do gado. Por quê? Eu acho que gado solta mais flatulência do que a gente, porque a digestão deles é muito mais na base da fermentação do que a nossa. E tem muito gado no mundo, não sei se tem mais gado do que a gente. População gado mundo. Quanto gado tem no mundo? 1 bilhão. Menos que a gente, por uma boa margem. Mas eu acho que eles soltam muito mais metano que a gente. Mas não acho que isso é argumento para que eles vão destruir o planeta, porque eu ainda acho que a contribuição do gado é... Contribuição, metano... Gado, junto com forestry, junto com other land use. Tudo isso junto não é nem um quarto. Ah, mas metano é sinistro. É nem um quarto. Tipo, tu fala que isso aqui é o que vai destruir, é tu ser ignorante de estatística. Tipo, contribui. Beleza, tudo contribui. Se tu trocar isso tudo por soja, vai virar zero? Não vai. Então vamos fingir também que, pô, nossa, metano de gado é tão pior do que, tipo, quantidade de combustível tem que usar, e de agrotóxico tem que usar, e defensivo agrícola tem que usar, e sei lá o quê, e, tipo, quanto nitrogênio você tem que arrumar para adubar a terra, e como é que você produz esse nitrogênio. Toda essa cadeia é tão melhor assim do que gado, é tipo uma insanidade. Você sabe que quando eu digo que a indústria da carne vai destruir o planeta, eu não estou falando só dos gases, né? Que os bois e as vacas, no caso, emitem, né? É sobre todo um sistema que isso envolve. Por que você escolheu ser vegana e por que você vê nessa tua opção? Eu decidi ser vegana quando eu vi como funcionava o abate animal, né? E eu achei que o mais justo, na minha visão, né? Eu achei que o mais justo era dar uma chance para esses animais também viverem. E eu decidi não comer mais nada e, como vegana, além da alimentação também, né? Não usar couro, não usar produtos testados. Realmente tentar viver uma vida um pouco mais natural, mas não no lugar do natural do natureba, né? É um lugar do natural, não tirando a vida de um outro ser senciente, né? Mas a minha dúvida é, você considera, tipo, insetos, roedores, seres sencientes? Porque eu não sei se você tem noção, mas para plantar uma monocultura gigante, você tem que socar ela de defensivo agrícola. Você vai matar uma quantidade de seres vivos, sencientes, gigantes. Mas você pode falar, cara, mas eles são menos sencientes do que uma vaca. Beleza, eu não faço a menor ideia o quanto um rato
é mais esperto ou menos que uma vaca. Enquanto sei lá, uma mariposa, uma joaninha, é mais ou menos inteligente que uma vaca. Eu chuto que menos, mas eu não sei. A verdade é que eu não sei. Eu sou completamente ignorante. Mas se for por escala de quantidade de seres desses que se movem por aí, né, que não são plantas, que você mata para plantar 1 hectare de soja e 1 hectare de gado, você vai matar muito mais quantidade de seres na soja do que no gado. Essa é a mais pura verdade. Eu mato uma vaca como um ano. Você tem que matar muito inseto para eles não comerem uma plantação inteira de batata deliciosa que tá no chão, lá esperando para ser comida. Você concorda que não tem necessidade de comer carne todo dia? Concordo. Todo dia tem que comer carne. Se puder só comer carne, come só carne. Se puder ser tudo embutido, come tudo embutido. Plenamente. Sim. Não é carne vermelha. Uhum. Você tem que ter alguma fonte de proteína todos os dias. Ok. E, em geral, o brasileiro, né? Vamos falar no nosso país, né? Em geral, o brasileiro, ele consome a quantidade ideal de carne todos os dias? Que é a quantidade ideal, cara? Você vai achar, pergunta para 30 nutricionistas, você vai ter 30 respostas. Tem uma galera aí que é super saudável e vive dieta literalmente carnívora. A galera literalmente só come carne. Tem gente que come menos, tem gente que come muito frango. Frango provavelmente é das carnes das menos saudáveis que você pode comer. Mas você vai falar, pô, mas é muito boa porque ele tem muitos cortes com muita proteína e pouca gordura. E pra tua dieta é o que funciona. É tipo, tu entende que não é tão simples assim? Eu acho. Eu não sou nutricionista, não importa o que eu acho. Mas eu chuto que a gente tem que comer mais proteína do que a gente come. Porque todo estudo que eu já vi, quanto mais proteína você come, melhor é. Até um certo ponto. Eu nunca vi alguém que instintivamente estava nesse ponto. O que você pensa sobre o trabalho na indústria da carne, na indústria de produção de alimentos? Eu acho que nessas indústrias o tratamento é horrível, tanto para o ser humano quanto para os animais. Tá? O que mais me choca é a frieza de quem está fazendo. E me pergunto, como que colocam esse ser humano nesse lugar de ser frio naquele momento para fazer isso? Vamos Como fica as dar um exemplo, condições o cara do abate. mentais Como que o cara dele? tá fazendo o abate do Sim, animal? porque o cara do abate, isso também falando de uma visão de algumas indústrias que são precárias, né? Tá. O cara do abate não é o mesmo cara que vai caçar. O cara do abate não tem a mesma conexão com o animal que o indígena. Tá bom. Ele está colocado ali numa condição extremamente insalubre. Ele faz isso o tempo inteiro. Enquanto que o indígena faz isso em comemorações especiais, faz isso para um propósito, né? Eles estão em outro contexto de sociedade. E o cara que está inserido nesse sistema, tendo que fazer isso o tempo inteiro, isso destrói a sanidade mental dele, sabe? Eu estou diminuindo o consumo de carne, principalmente porque eu percebi que o meu corpo se sente melhor sem carne. Eu sou vegetariano, já faz mais ou menos uns 3 anos e meio. Nunca tive nenhum problema alimentar com isso, então pra mim é bem tranquilo. Eu sou onívora, então eu consumo de tudo. Gosto bastante de carne ainda, mas eu tenho diminuído o consumo de carne durante os meus dias, assim, por um motivo muito simples, porque a carne a gente demora muito a processar a carne, então Engraçado, ter aumentado meu consumo de carne, todo sentido ótimo. eu fico muito cansada. Eu sou vegetariano, eu consumo leite, ovo, mas não consumo carne, nenhum tipo de carne. Porque eu acho que o nosso corpo não nasceu para comer tanta carne quanto a sociedade está acostumada a comer. Cara, isso aqui vai ser nerd pra caraca. Tem 2 grandes teorias de como a gente começou a ter o cérebro que a gente tem. E uma das grandes é que a gente aprendeu a cozinhar, né? Então a gente conseguiu comer, tipo, batata, raízes, assim, e não morrer, né? E comer muita caloria. Mas a outra que hoje em dia é a favorita da maioria dos cientistas é que a gente começou a comer muita carne. A gente começou. Então, se você pega vestígios humanos de, tipo, 30 mil anos atrás, tudo mais, você pega os ossos e analisa, a gente era mais carnívoro do que, tipo, leopardos. A gente comia quase que exclusivamente carne. É difícil saber se é exclusivamente, né? Porque não tem ninguém lá pra contar a história mais de hoje. Mas a gente comia quase que exclusivamente só carne e comia toda a cadeia. Então a gente comia, tipo, os maiores predadores a gente comia. A gente comia o predador que predava alguém, que predava alguém, que predava alguém. Então a gente comia o topo da cadeia alimentar. Então, tipo, a gente não existe para comer esse tipo de carne, essa quantidade de carne, quando você tem regiões mais isoladas. Você consegue falar hoje com tribos, sei lá, as tribos da região da Austrália ou as tribos do norte do Canadá e ver a tradição deles que eles comem e eles basicamente vivem de carne. No norte do Canadá vivem exclusivamente de carne. É uma população que se alimenta somente de carne, não é um lugar que dá pra plantar nada, é só neve, né? E o corpo deles tá ótimo, tá melhor que a maioria das pessoas aqui que estão comendo um monte de lixo.
Então, sei lá, acho que falou um negócio que a gente ouve por aí, mas que não tem dados para se basear. Eu fui numa fazenda de cogumelo. Eu vi as pessoas com poucas condições de trabalho. Eu vi que as pessoas não era um ambiente saudável. Poxa, isso reflete no teu prato. Com certeza. E eu também visitei fazenda, frigorífico, e acompanhei abate, e acompanhei de onde vinha a minha carne, de que eu ia trabalhar com esse produto. E aí eu te falo por questão cultural. Eu venho de uma cidade pequena, minha família tem fazenda, minha família criava animais para consumo, criam-se hoje animais para poder atender a cadeia frigorífica da região, e isso nunca me incomodou. Eu acho que o mais saudável é eu poder comer carne, mas eu me preocupar de onde vem a minha carne. Tá? Então, eu, quando visitei o produtor, visitei o frigorífico, eu entendi que eu tenho um controle de onde eu estou comprando. Isso, para mim, é a primeira coisa. Eu até tentei ser vegano uma vez e não consegui. Durou de 8 da noite às 7 da manhã. Ele sanduíche de mortadela. Cara, eu entendo e respeito o ponto de é importante saber de onde vem a tua carne para saber se é um lugar que cuida direito. Mas não dá para se basear nisso. Porque não dá para todo mundo ser isso em tudo. Entende de onde vem tua carne, e entende de onde vem tua camisa, e quem costura ela, e de onde veio o algodão, e de onde veio a semente desse algodão, e de onde veio o adubo. Tipo, não dá para fazer isso. Tem que ter um mínimo de regulação que vai me dar um senso de como cidadão de confiança de que tudo que eu tô comprando ninguém foi destruído no processo. E senão tem que mudar a regulação. Não dá para botar isso na conta das pessoas, que as pessoas não têm escala para fazer isso. Mas eu acredito que por mais uma questão de cultura e uma questão de prazer. Sou chefe de cozinha, já há 16 anos. Legal. E meu último restaurante foi um restaurante especializado em carne. E aí eu entrei nesse debate. Como eu consigo montar um restaurante especializado em carne com essa tendência muito forte do vegano, né, o consumo vegano. O que eu gostei de fazer... Gente, vegano tá bombando na mídia e tudo mais, mas, tipo, ninguém é vegano. Os da população vegana. Tipo, não é que ninguém, mas eu quero dizer, tipo, é um percentual muito pequeno, eu acho, no Brasil. Tem 7 milhões de pessoas. Tipo, eu entendo que tá bombando. Que legal. E que bom que esteja. Se você gosta disso, quer ver esse estilo de vida, todo sucesso do mundo pra você. Eu não faria, mas vai fundo. Mas, tipo, como é que eu vou fazer uma churrascaria no mundo vegano? E é, tipo, 200 milhões de pessoas do Brasil, 200 e quê? 2 milhões de pessoas no Brasil, 7 milhões são veganos. Só sobrou 195 mil clientes. You'll be fine. Tipo, não vai ter esse problema, relaxa. Lida com outros problemas de verdade que seu negócio vai enfrentar. Tendo em vista que a gente sabe de onde vem a nossa comida, eu sei de onde vem os meus vegetais e você sabe de onde vem a sua carne. Só que no meu caso, o veganismo não é só cozinhar. Ele também é o lado da ciência, é o lado ético, é o lado de... Eu não concordo que um animal seja morto. Então, o que eu vou fazer enquanto cozinheira? Eu vou fazer o melhor da gastronomia à base de vegetais para poder te incluir nela. A gente tá falando do... Mas é isso pra mim, tu não consegue evitar matar um monte de ser ciente pra tu cozinhar, porque a não ser que tu esteja plantando sua própria comida, aí beleza. Mas se você não tá plantando, que eu imagino que você não tá com um restaurante, e é muito insumo e você não tem uma fazenda pra fazer isso, ou na fazenda, ou ela é orgânica, e eles tomam muito cuidado. E aí, para ser orgânica, eles não podem usar adubo químico, então eles têm que usar adubo de animais. Então, eles usam de gado, que a gente vai matar depois para comer. Não tem muito como ser disso, mas beleza, você não matou ele devido à sua fantasia. Ou você vai comprar, provavelmente, em um lugar que usa algum tipo de defensivo agrícola, porque tem cultivos que você não consegue manter sem defensivo agrícola. E aí, para isso, você vai ter que matar um monte de rato, um monte de peste, um monte de inseto. E eles não eram sencientes. E, tipo, minha vaca fica de boa lá, sem ter que passar agrotóxico nela para não ser picada. Então, sei lá. O carinho. O carinho. E aí eu tô falando de não ter barreiras. Sim. E a gente tá falando de não levantar bandeira. E aí a gente também tá falando numa coexistência. Que a gente, de paladares diferentes, vamos falar assim, a gente coexiste. Com certeza. E isso é o grande desafio, eu acho. Por isso que eu te falo, assim, a preocupação minha hoje é educar um serzinho de 3 anos e meio que ele aprenda a comer carne. Então minha filha come a dieta dela: bovino, suíno, come ave, come peixe, come frutos do mar, sem problema nenhum. Então eu estou educando um serzinho para daqui, quando ela chegar no momento dela de consciência, ela poder olhar para mim e falar assim: pai, eu vou estar do seu lado, hoje a gente vai gostar de fazer churrasco. Ou ele vai virar para mim e falar assim: poxa, na minha consciência hoje eu não opto por isso. E eu, como pai, eu vou entender que eu criei da melhor forma possível essa nova geração. Você levaria o seu filho de 5 anos para assistir um abate ou você levaria ele para cultivar uma horta?
Sim. Não sei se eu concordo com a frase, porque, tipo, pensar no exemplo que é justo. O primeiro veio na minha mente, tipo, você levaria teu filho de 5 anos pra andar de bicicleta ou pra ir no chão de fábrica da Volkswagen? Eu chamaria pra chão de fábrica nenhum, porque eu não confio nesse ambiente. É seguro pra uma criança. Mas não sei se é uma comparação justa, de eu pensar. Eu tranquilamente levaria meu filho, não sei se de 5 anos porque é perigoso, né? Mas, sei lá, de 10 anos, pra caçar. E aí ele teria essa experiência de, pô, ver que tem um animal vivo que tava lá e a gente matou e teve que cortar e comer, etc. Num abate, por que talvez eu levaria, cara. Eu não levaria num desses abates, tipo, sujo. Não levaria num abate em linha de produção, sabe? Mas eu não teria problema dele ver um abate numa fazenda. O problema realmente é a linha de produção da coisa. Tipo, às vezes você não quer ver uma salsicha sendo feita, mas você não se importa do que tem lá dentro. Você sabe, conscientemente, você toma a escolha. E você não tem que ver. Não sei se isso é um argumento do porquê que vai destruir o mundo. Assim como eu não acho que você quer levar uma criança pra, tipo, o meu exemplo foi pra uma fazenda fazer o abate, né? O seu exemplo foi levar ele pra um plantio. Você levaria teu filho de 5 anos pra ver o cara jogando um monte de defensivo agrícola numa plantação e ver os insetos chegando lá e morrendo e não aguentando? E se ele pegar uma maçã e tentar comer, você tem que tirar da mão dele porque tá cheio de negócio, tem que lavar ela antes, porque senão ele vai morrer envenenado. Tu também não faria isso, sabe? Tudo que você bota numa escala de produção desse nível de comida, desumaniza ela um pouco e não fica uma comparação justa do que eu faria com meu filho de 5 anos e que é o melhor pra sociedade. Sim, é muito engraçado isso, porque eu fui criado em fazenda, né? Então, desde criança... Eu não tô falando sobre quem é criado já. Não, mas eu vou te falar, eu vou te falar. Sobre quem Deixa eu mora falar em o ponto dele. cidades Eu vou te falar, então deixa eu... e atravessa esse sistema. Só me responde sim ou não. Não, deixa eu te contar. Por que você acharia um passeio mais prazeroso? Deixa eu te contar o ponto. Você tem que fazer uma comparação justa, deixa ele fazer o exemplo dele. Ensinar ele a plantar tomate. Eu já fiz ou isso. Ele plantar tomate não é a mesma coisa que uma fábrica de JBS. Não é justa a comparação que você está fazendo. Ensinar ele a degolar uma vaca. Eu já fiz isso. Não foi exatamente isso que você está falando. Conta. Né? Isso pra mim é super natural. Os meus filhos moram na cidade, não moram na fazenda mais. Mas de vez em quando eles vão pra fazenda. Quando eles foram pra fazenda bem pequenos, uma das coisas que aconteceu lá um dia é que uma vez por mês se mata uma novilha, uma reis, um animal pequeno. Geralmente é um animal menor, que tem alguma coisa que não faz sentido você vender ele. Eu levei meus filhos lá. Mas pra mim não é natural, porque se você colocar uma criança com uma faca, uma maçã e um coelho, ela não vai meter a faca no coelho, ela vai cortar a maçã. Hoje, na maneira que você criou, foi falar que não é natural, porque na cidade não se faz isso, é uma insanidade. Não é natural você estar na cidade. Não é natural que nenhum de nós tenha matado por causa de um coelho para comer. Isso que não é natural. Ou falar que o dele não é natural quando ele vê alguém na pequena fazenda fazendo isso e comendo, que seria o mais natural, o mais normal, é você não ter noção do ponto do teu argumento. Amigo, a indústria da carne não tem nada de natural. Ninguém está criticando indígena por comer carne. O problema é a indústria. Existem mais bois de corte do que pessoas no mundo. Eu acabei de dar Google. É mentira isso. Eu errei. Cattle population world. Vamos ver. Porque o que o Google tinha falado era 1 bilhão. Aqui, ó. 1 bilhão. A galera fala umas coisas na internet, onde ele poderia só... Deixa eu ver se eu tô falando besteira. Deixa eu abrir uma aba, digitar 4 palavras e estou falando besteira. Tem 1/8 da população de gado do que tem de gente no mundo. Você viajou. Agora pensa aí que eles precisam... E, tipo, é óbvio de pensar, sabe? Porque, tipo, pensa assim... Quanto tempo você demoraria para comer um boi? Você acha que tem que ter um boi por pessoa no mundo hoje? Se todo mundo comesse exclusivamente boi, talvez. Um monte de gente não come carne no mundo, né? Você pega a Índia quase inteira, já é 10% do planeta. Um monte de gente no mundo não come carne. Ou quando come outras coisas juntos. E quando come carne, come tipo arroz, come batata, come sei lá o quê. Então, tipo, é insano você pensar que é razoável que tenha no mundo mais gado do que gente. Precisam se alimentar e beber água para crescer até chegar Num país dá pra ter. Eu acho que o Uruguai talvez tenha. Mas no mundo... no supermercado. Acho que ele falou muito... Ele falou no final? Isso aí, que eles precisam se alimentar e beber água para crescer até chegar no supermercado. Sim, água que cai do céu. Acho que ele falou muito do que a gente falou também, né? Indústria. Acho que a gente... Tipo assim, migo, vamos andar a pé. Né? Migo, vamos não assistir televisão. E como se a indústria da soja fosse, nossa, essa aí é boazinha. É indústria. Então vamos fazer o que está dentro do possível? Vamos melhorar um pouquinho cada um? Vamos melhorar um pouquinho cada um. E, principalmente, entender que não é porque só industrial que é ruim, não. Vamos procurar de onde vem, por que vem e por que eu estou consumindo. Ele tem razão de falar isso, é interessante falar. Tem mais boi em cativeiro do que pessoas no mundo. Não tem. Quantas vezes que a gente vai no mercado e aí vão levantar uma outra situação do consumo consciente? Deve estar contando todo tipo de animal que você come. Porque se contar galinha, eu acho que a gente chega lá. Mas boi não tem como. Eu sou
exagerado quando eu vou fazer um churrasco em casa, porque eu quero que todo mundo come bem. Então, acaba sobrando aquele corte a mais de carne na minha casa, depois do churrasco. Mas eu sei que eu vou usar ele depois. Que é outra coisa. Verdura, em geral, é muito mais desperdiçada do que carne. Carne é muito raro você jogar fora. Você joga fora um volume muito menor de carne fora. Tem muito mais vegetal, legume que vai pro lixo, vai pra, né, do que carne. Quantas vezes a gente não vai e aproveita uma promoção que eu compro coisas a mais e eu tô deixando de consumir conscientemente. Então, amigo, a indústria faz isso com a gente, acabam jogando no mercado aquilo que a gente tem que consumir mais, e hoje é mais lucrativo você ter uma fazenda de boi, talvez, do que ter uma fazenda de palmito orgânico lá em Belém do Pará, que é uma coisa que eu vou dar... Lucrativo com certeza não é, sem dúvida. E aí vem a preocupação minha. Então tá bom, a gente tem que entender que quase tudo que a gente consome é industrial. Então vamos tentar entender que o consumo consciente faz a gente reeducar a produção. Eu acho que a gente tem um ponto em comum, né, nós três, porque a gente entende que a indústria ela pode acabar trazendo muitos... Ela pode ser muito prejudicial, né? É isso que você falou, não colocar tudo num saco só, porque a indústria também pode ser algo bom. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque ela veio de um sistema, né, para mecanizar, né? E quando a gente mecaniza o ser humano, como fazer a indústria, né? Claro, a gente tenta valorizar ao máximo o pequeno produtor, né, o sistema mais artesanal. Mas é aquilo que você falou, o cara que está fazendo o meu colar artesanal, os insumos vieram de algum lugar, né? A não ser que ele tenha literalmente, que também já vi, né, pegado a bananeira, né, e fazer diretamente o colar de lá. Mas quando ele compra os insumos, mesmo que ele faz de maneira artesanal, veio de algum lugar, né? Eu acho que é esse cuidado que a gente tem que ter para tentar deitar com a cabeça tranquila no travesseiro sempre, sabe? Eu queria que a GNT chamasse pessoas que falam uma parada agressiva, tipo, a indústria da carne vai destruir o planeta, e aí que, no vídeo, defendem que a indústria da carne vai destruir o planeta. Que não é o que eles fazem. Não argumentou isso em nenhum momento. Ela argumentou que você pode ser vegano e ser saudável se você suplementar. Que, de novo, ninguém tá debatendo com ela sobre isso. Se ela botasse uma placa sobre isso, ninguém ia ficar tipo, você tá maluca. Fala que não dá, você tá viajando. Se botasse uma placa de coisa que até que eu discordo, pouca gente debater com ela, você falasse, pô, a gente deveria comer um pouco menos de carne vermelha. Um monte de gente ia falar, ah, beleza, isso aí, teremos mesmo. Mas não, ela fala um negócio super agressivo, não sei se foi ela, né? A GNT fala pra ela falar, não sei. Mas foi falado um negócio super agressivo, que não foi feito nenhum esforço pra defender essa frase super agressiva. Eu vou tentar mais um do GNT, que se a pessoa não estiver defendendo de novo o ponto dela, eu vou começar a ficar bolado. Eu acabei esse aqui, porque já fiz o ponto dela, que não foi ponto nenhum. Esse aqui é sobre pensão alimentícia, eu não sei qual é o ponto do cara. Se ele for só, tipo, pensão é importante, eu não sei quem vai querer discutir com ele. Porque, de novo, todo mundo concorda que pensão é importante. Fácil uma mãe simplesmente falar assim, o pai não quer saber do filho. Eu acho isso uma grande mentira, eu acho isso que seja a grande exceção de pais que não querem conviver com o filho. Boa tarde a todos, o meu nome é Eduardo Camargo, sou advogado, atuo há 7 anos com direito. Pensando assim, enriquecimento sem causa. Não, talvez eu discorde desse cara. Pô, maneiro. E parece que ele realmente defende isso. Tenho como entendimento que nada justifica valor de pensão maior do que R$1.000. Putz, grila, eu discordo disso. Maneiro. E o cara é advogado, ele deve querer realmente discutir. Caraca, na sorte achamos um aqui. Vamos lá, time. Pensão é para a necessidade básica da criança, sendo injusto que o pai banque luxos no período enquanto a criança está com a mãe. O primeiro ponto é que não existe no ordenamento jurídico a regra de 30% do salário compensado. 94% para mim parece muito. Eu tenho um senso de mundo, né? Então, realmente, eu imagino que a maior parte das vezes quem vai ficar guarda com a mãe porque a mãe se importa mais mesmo e é uma figura parental, né, melhor. Mas 94% parece dar a impressão de que tem vezes que o pai deveria ter ganho e não ganhou por ser o homem. Mas não sei. Não estudei. E eu acredito que a pensão alimentícia não é mesada para mãe. Muda a minha ideia. É que a pensão alimentícia não é mesada para mãe. O cara falou agressivo. Se ele defender algo agressivo, eu vou ficar animado. Discordo, eu vou ficar animado de debater. Olá, eu sou das que abraça, desculpa. E aí? Boa tarde. Prazer, Cleverson, tudo bem? Oi, tudo bom? Como é que vai? Prazer. Fique à vontade. Como que é o seu nome? Eu sou a Marina. Marina. Meu nome é Eduardo, sou advogado também, você também é advogado, Sou. né? Eu fiz uma postagem que viralizou, onde uma tese que eu defendo que o valor de pensão alimentícia, fora o pagamento in natura, o valor pago não pode ultrapassar R$1.000. Queria saber de você se você recebe pensão, se você paga, qual é a sua opinião sobre a minha opinião. Eu recebo e pago pensão
Tu recebe e paga a pensão? Eu Você tenho, tem filho eu tenho um ainda? filho de 5 anos. Você tem filho? Eu tenho. Tem quantos? Tenho um só. Um filho de quanto tempo? 7 anos. Bom, eu me chamo Cleverson, eu sou separado da mãe da minha filha. Pensão é um termo técnico usado quando as partes não entram em acordo e aí a justiça tem que intervir, não é isso? Isso. Então, no nosso caso, a gente consegue ter uma ideia legal sobre o que fazer porque a gente se dá bem e isso é bom para todo mundo. Agora, em relação à pensão, eu acabo acreditando que o que eu faço não deixa de ser um pagamento de pensão. Por quê? Porque eu tenho uns gastos com a minha filha e que às vezes ultrapassa até os R$1.000. Vou te dar um exemplo, janeiro. Janeiro foi terrível, por quê? Porque você tem a escola, você tem uniforme, você tem material didático e material escolar, você tem um monte de coisa. Então passa fácil de R$1.000. O meu texto especificamente, que é o título é pensão acima de R$1.000 é enriquecimento sem causa. Então quer dizer, acima de R$1.000. Outro ponto é que no contexto, no decorrer do texto, eu explico que é R$1.000 em dinheiro, mas existe o in natura. No teu caso, vamos dizer, se você paga R$1.000, R$1.500, aí não está incluso o pagamento do colégio, do plano de saúde. Sim. Então esse é o in natura que eu digo. Então esse é o pagamento que de fato precisa haver. Que a mãe... Putz, eu vou me quebrar nesse vídeo aqui porque eu não sei os termos jurídicos. Pensão, pagamento, in natura. Aí que me quebra. Vou continuar no próximo vídeo, semana que vem. E a gente vê esse aqui. Fica de trailer, fica de prévia. Mas agora eu tô sacudido. Ele me sacudiu muito rápido. Sacudiu muito rápido. Valeu, bonde. É isso aí. A gente se fala na próxima. Tenha um ótimo fim de semana aí, todo mundo.